Muito boa tarde. O meu nome é Ana Luísa Canha e sou diretora de Comunicação e Marketing da Crioestaminal. Crioestaminal foi pioneira em Portugal no serviço de criopreservação de células estaminais, tendo iniciado a sua atividade há 17 anos. Julho, além de ser um mês de comemoração para toda a nossa equipa que se dedica a este projeto diariamente, é também um mês para a consciencialização da importância do sangue do cordão umbilical. Neste âmbito, durante as próximas quartas-feiras, teremos aqui no Facebook, em direto, uma conversa entre colegas que nos permitirá conhecer melhor a crioestaminal, a importância das células estaminais e as perspectivas relativamente às terapias celulares. E hoje, para iniciarmos as nossas conversas, ninguém melhor para nos explicar o percurso da crioestaminal do que o nosso diretor-geral, que foi também um dos fundadores da crioestaminal, o Dr. André Gomes. Olá, André. Olá, Ana. Boa tarde. Antes de mais, felicitar-te pelos 17 anos da Crioestaminal. Obrigado. E neste âmbito, começar mesmo por te perguntar como é que todo este projeto começou, porque para a Crioestaminal ter começado a sua atividade há 17 anos atrás, com certeza a concepção de tudo isto começou muito antes. Sim, é verdade. Começou há algum tempo antes. Eu acho que qualquer projeto de criação de uma coisa nova demora sempre algum tempo a amadurecer a ideia, e no nosso caso também foi assim. Foram cerca de 18 meses desde termos começado o projeto, uma primeira reunião entre amigos, até a empresa se concretizar, digamos assim, e termos o nosso início de atividade, que foi precisamente em julho de 2013. Tudo começou como um grupo de licenciados em Bioquímica, que tínhamos acabado o nosso curso na Universidade de Coimbra. Juntámos, estávamos uns a fazer pós-graduações ou doutoramentos, outros já a começar a trabalhar, sempre com a ideia de procurarmos algo que nos satisfizesse do ponto de vista profissional, que nos permitisse continuar a fazer ciência e, ao mesmo tempo, pôr essa ciência ao serviço da sociedade. E foi isso que aconteceu. Uma das pessoas, um dos fundadores, o Gonçalo Castelo Branco, estava a fazer doutoramento precisamente em células estaminais no Instituto Karolinska, em Estocolmo. Era uma coisa ainda relativamente recente, não havia muita investigação, particularmente em Portugal, não havia investigação em células estaminais. Na Suécia já havia alguma investigação e ele desafiou-nos. Há aqui uma ideia, algo que está de facto a crescer bastante a nível mundial em termos de investigação. As potencialidades das células estaminais começavam a perceber-se nessa altura, e ele desafiou-nos porque não criarmos uma empresa. Já havia algumas nos Estados Unidos, na Europa ainda não havia empresas na altura em que começamos a falar sobre isto, para guardar o sangue do cordão umbilical em particular. E desde logo o grupo aceitou a ideia. Éramos 5 fundadores iniciais, procuramos outras pessoas que nos pudessem ajudar, os típicos investidores que nos ajudaram a montar a empresa. Os fundadores iniciais eram 12 pessoas e criámos a empresa finalmente em julho de 2003, depois deste percurso de cerca de 18 meses em que tivemos a preparar as coisas basicamente, que foi algo bastante interessante, esse percurso inicial, sim, sem dúvida. Muito bem. E desses primeiros tempos, uma vez que a Crioestaminal, como referiste, iniciou este setor de atividade em Portugal e pouco sabíamos ainda enquanto sociedade sobre as células estaminais, quais foram os primeiros desafios que te recordas destes primeiros tempos? Olha, foram os desafios típicos de quem está a criar uma empresa na área da biotecnologia. Houve aqui uma série de pressupostos que tinham que ser validados, quer do ponto de vista científico e tecnológico, quer de preparação, desde a marca. Tivemos sempre muito cuidado desde o início com a imagem, com a credibilidade, com o rigor científico. Desde logo criar uma marca que fosse sólida, que as pessoas conseguissem perceber do que se tratava, divulgar junto da comunidade científica aquilo que estávamos a fazer e preparar materiais e informação bastante sólido para poder explicar aos nossos potenciais clientes aquilo que estávamos a fazer, que era uma coisa realmente recente, mas com muito potencial, o que ainda torna mais difícil explicar às pessoas, porque não era só as aplicações que as células estaminais estavam a começar a demonstrar naquela altura, como era também uma coisa muito recente, principalmente na Europa, ainda não havia bancos de sangue do cordão. Quando nós começamos já havia
2 bancos na Europa, mas quando começou este projeto ainda não havia. E, portanto, foi este preparar de formação científica, de procurar os parceiros certos, desde logo procurar um laboratório que nos pudesse ajudar e fizemos algumas viagens ao estrangeiro para perceber aquilo que estava a ser feito melhor no estrangeiro. E finalmente iniciamos a atividade já com as bases minimamente sólidas, digamos assim. E entre o iniciar a atividade e termos a primeira família a querer guardar connosco as células estaminais do seu filho, neste caso foi uma menina, da Leonor, quanto tempo é que passou? Passaram os tais 18 meses, foi o período de desenvolvimento da empresa, digamos assim, até iniciar. Okay. Depois de iniciarmos a atividade, foi tudo muito rápido, portanto, começamos logo a ter várias solicitações. A Leonor, de facto, foi o nosso primeiro cliente, que também está a fazer 17 anos, tal como nós. Nós temos esta particularidade, nós conhecemos os nossos clientes até antes de eles nascerem, de certa forma. E, portanto, muitas vezes, até uma coisa curiosa, os pais percebem que a primeira vez que escreveram o nome do seu filho foi quando preencheram o formulário para nos enviar, portanto, antes de ele nascer, que é uma coisa curiosa. Portanto, estamos mesmo ligados às famílias desde o início, desde o nascimento. E, portanto, foi assim, foi muito rápido, desde o início da atividade até começarmos a ter clientes foi muito rápido e o crescimento, felizmente, foi bastante rápido, até mais do que nós estávamos à espera no início. Era uma grande incógnita, no fundo, não é? Não sabíamos qual ia ser a adesão das famílias portuguesas ao serviço, mas felizmente, se calhar também porque conseguimos explicar devidamente o potencial das células terminais, tem sido uma adesão bastante interessante desde essa altura. Muito bem. E faz hoje, precisamente, anos que iniciámos a atividade no nosso laboratório aqui em Cantanhede. Este desafio de processarmos as amostras também aqui no nosso laboratório deve ter sido grande. Recorda-te destes primeiros dias de processamento de amostras aqui em Cantanhede? Sim, de facto, nós nos primeiros 3 anos tínhamos uma parceria com o laboratório no estrangeiro e as amostras não eram processadas em Portugal, mas em 2006 mudamos para o Biocanto Parque e aí começamos o nosso laboratório. Foi precisamente no dia 1 de julho que processamos as primeiras amostras. Foi um momento marcante, sem dúvida, porque estávamos a fazê-lo pela primeira vez, mas correu tudo muito bem. Não tivemos muitas amostras nesse dia, foi bastante tranquilo, mas rapidamente começamos a ter mais atividade no laboratório aqui no Biocanto, mas foi sempre algo marcante, não é? Estamos a fazê-lo pela primeira vez, é um serviço de grande responsabilidade aquilo que nós fazemos, temos sempre muito cuidado com o rigor científico e com os processos que temos no nosso laboratório, mas correu tudo muito bem, foi interessante. Muito bem. Passados 17 anos, o propósito da Criostaminal mantém-se. Fala-nos um pouco daquilo que é o propósito e como é que tem evoluído. Sim, desde o início, nos últimos 17 anos, o nosso objetivo, a nossa missão, no fundo, a nossa visão sempre foi de prestar serviços de alta qualidade e fazer chegar a ciência às pessoas. Eu acho que qualquer empresa de biotecnologia tem sempre esta missão, no fundo, de fazer chegar ciência na área da biotecnologia às pessoas e fazer evoluir a sociedade e dar o melhor serviço aos nossos clientes. E nós focamos em fazê-lo de uma forma muito especial, através de prestar um serviço de qualidade, sempre com o objetivo de dar uma medicina preventiva e personalizada aos nossos clientes. E é nisso que nós acreditamos, que uma das áreas de maior desenvolvimento futuro na área da medicina vai ser, sem dúvida, e está a ser, a área das células estaminais, em que a medicina preventiva, de várias formas, já o é há algum tempo, mas a medicina personalizada cada vez mais vai ser necessária, porque há determinadas patologias em que requerem uma preparação, um medicamento feito à medida para aquela pessoa. E, no fundo, as células estaminais são medicamentos muito especiais, porque são medicamentos vivos, são células, mas que já deram provas de que podem tratar cerca de 40, já foram tratados mais de 45 mil doentes em todo o mundo com células estaminais do sangue do cordão umbilical, em particular. E desses 45 mil transplantes, estamos a falar de 80 doenças diferentes. Ao longo destes anos, nós próprios temos participado em várias libertações de amostras, vários transplantes que foram feitos com células estaminais guardadas por nós. Portanto, estamos a cumprir com a nossa missão, que é fazer chegar esta medicina do futuro hoje às pessoas,
E sempre foi esse, e será esse no futuro, de formas diferentes, com novas áreas que estamos a desenvolver, mas sempre com o objetivo de fazer chegar a medicina mais avançada aos nossos clientes e à sociedade em geral. Muito bem. Referiste que atualmente já foram realizados 45 mil tratamentos com sangue do cordão umbilical. Quando a crioestaminal começou a sua atividade, há 17 anos atrás, recordas-te quantos eram os tratamentos na altura? Na altura eram cerca de 1000, 2000 tratamentos, estávamos a dar os primeiros passos ainda. Portanto, tem sido um crescimento exponencial ao longo destes anos. Muito bem. É importante percebermos realmente esta evolução e reforçando o que transmitias. Não importa só guardar as células estaminais para o tratamento das doenças que já são atualmente tratadas, mas também para alargar, de facto, estas possibilidades de tratamento. Sim, já agora, só para quem nos está a ouvir ter uma noção, há milhares de grupos de investigação em todo o mundo a fazer investigação com células estaminais. Portanto, estamos a falar muito mais do que estas 80 doenças e destes 45 mil transplantes já realizados. Estamos a falar de milhares de grupos de investigação que estão a investigar centenas de doenças e com certeza que muitas delas serão tratadas no futuro com células estaminais, quer no seu estado mais virgem, digamos assim, que é como têm sido usadas até agora, quer células já tratadas, digamos assim, em medicamentos que podem depois permitir tirar o máximo potencial das células estaminais. Muito bem. O que dirias que mais marcou o percurso da crioestaminal até aqui? Uma pergunta difícil. Foram várias coisas, mas é inevitável lembrar-me sempre dos tratamentos, das crianças que foram tratadas com as células que guardaram, que nos confiaram, que foram processadas e mais tarde foram libertadas para tratamentos, quer nos próprios, quer em familiares. O primeiro caso foi, sem dúvida, um dos mais marcantes para mim. Foi uma criança de Coimbra que tinha uma imunodeficiência combinada severa, uma doença bastante no fundo, era fatal se não houvesse um transplante. Requer sempre um transplante de medula ou um transplante de sangue de cordão umbilical. Neste caso, era uma doença genética. Usamos a amostra do irmão, que tinha guardado o sangue de cordão umbilical connosco. Curiosamente, foi um dos primeiros clientes da crioestaminal, logo nos primeiros meses de 2003. E fizemos, então, o transplante foi feito no IPO do Porto e foi um sucesso. A criança continua bem e é, obviamente, algo que marca toda a equipa da crioestaminal, esta primeira utilização, mas depois dessa já houve várias, já de crianças portuguesas, espanholas, italianas que guardaram connosco. Só portuguesas são 10 famílias que utilizaram o sangue de cordão umbilical. A mais recente foi há cerca de um ano atrás, no IPO de Lisboa, numa criança que tinha uma neoplástica, em que foi necessário, no fundo não produzia as células do sangue, do seu próprio sangue, e necessitava também de um transplante de medula óssea de sangue do cordão umbilical, e neste caso usou o seu próprio sangue do cordão umbilical que tinha guardado connosco, e felizmente também está completamente recuperado. De facto, é muito gratificante para toda a equipa crioestaminal quando acontecem estes casos de sucesso. É isto que nos move todos os dias. Avançando, recentemente inaugurámos uma nova unidade de produção para medicamentos de terapia celular. Podes falar-nos um pouco sobre esta infraestrutura e que impacto é que terá na investigação e no desenvolvimento desta área? Sem dúvida. Portanto, esta é uma área que vai ser o futuro da crioestaminal. Mais até do que... E vai permitir fazer muito mais tratamentos do que aqueles que temos feito até agora. É algo completamente inovador. Há muito poucos bancos a nível mundial, bancos de sangue do cordão umbilical, que têm esta infraestrutura. Nós somos um dos poucos. Há 2 na Europa, nós somos um deles. E, portanto, vai nos permitir ter, então, muito mais utilizações. Isto porquê? Porque aqueles tratamentos que eu estava a falar há pouco, dos 45 mil transplantes e das amostras que nós próprios libertamos, têm sido utilizando as células estaminais do sangue do cordão umbilical na sua forma mais simples, digamos assim. Ou seja, logo após o descongelamento da amostra, quando é necessária, é feita uma simples infusão no doente e estas células acabam por ir para a medula óssea e vão produzir o seu efeito. Estamos a falar sempre de doenças do sangue ou do sistema imunitário,
em que é necessário repor esse sistema imunitário por causa da doença ou por causa do tratamento que estas crianças sofreram, crianças ou adultos. No entanto, o potencial das células terminais é bastante maior, e a investigação que eu falava há pouco é em novas aplicações em outras áreas em que é preciso, de alguma forma, tratar as células terminais, prepará-las para outras aplicações. Isso requer uma instalação, um laboratório muito especial, que tem um paralelo com os laboratórios de produção de vacinas ou de medicamentos injetáveis. É uma unidade regulada pelo Infarmed, precisamente por se tratar de produção de medicamentos, em que saímos do âmbito dos transplantes e passamos para um âmbito de produção de medicamentos e terapias. E nesta unidade, no fundo, aquilo que podemos fazer é preparar as células para outras utilizações. Isto pode ser expandir as células a partir de um número relativamente pequeno de células terminais, conseguir produzir muito mais células. Pode ser diferenciar estas células que são, por natureza, por serem células terminais, ainda não têm uma função específica, poder diferenciá-las, por exemplo, em neurónios, em músculo, em pele, e depois disso poder aplicá-las nos doentes, ou então isolar frações das células. Por exemplo, nós temos uma patente utilizando aquilo que se chamam exossomas, que são vesículas das células, em que demonstramos que têm propriedades para regeneração de vasos sanguíneos, podem ser muito úteis, por exemplo, no pé diabético, para regenerar aquelas feridas que os doentes diabéticos têm. Portanto, há uma série de coisas que se podem fazer com estas células que requerem este tipo de manipulação, que só pode ser feito nesta unidade. Outro exemplo são poder isolar algumas células de um conjunto maior, porque também temos um ensaio clínico a decorrer para tratar doentes com AVC, e precisamente fazemos isso, isolamos células estaminais destes doentes para as aplicar novamente na zona lesada do cérebro. Tudo isto requer este tipo de infraestrutura. Quando estamos a falar de infraestrutura, não é só infraestrutura física, é todo o sistema de qualidade, o próprio staff treinado e com regras muito específicas para a produção destes medicamentos. Sempre medicamentos feitos à medida daquele doente e, portanto, terapias muito personalizadas, onde temos também estado a desenvolver, nos últimos meses, medicamento para tratar doentes com Covid, em que estamos precisamente a falar do primeiro exemplo que eu dei, que é expandir as células, neste caso células do tecido do cordão umbilical, células mesenquimais, em que a partir de uma relativamente pequena quantidade de células, a partir de cerca de 1 milhão de células, conseguimos produzir até 10 mil milhões de células dessa mesma amostra inicial, e conseguir assim produzir doses para tratar doentes com Covid-19, que é uma das aplicações que está a ser neste momento estudada, e há vários ensaios clínicos a decorrer para utilizar estas células mesenquimais para diminuir a atividade do sistema inflamatório e assim poder tratar as pneumonias muito graves que estes doentes têm. Isto é só um exemplo. Ia perguntar-te precisamente sobre este projeto, porque este projeto não estava planeado há largos meses atrás, surgiu no âmbito da urgência que esta pandemia causou em todos nós e nas organizações, e queria perguntar-te como é que decidimos tão rapidamente, logo em março, começarmos a dedicar a este medicamento, à produção deste medicamento para o tratamento da Covid-19? Olha, foi fruto da necessidade, não é? Esta necessidade aguçou o engenho, como se costuma dizer, e portanto, perante a situação que estávamos no início de março em todo o mundo, e em particular na Europa, recordo que nesse momento foi o pico de contágios, sobretudo em Espanha e Itália, e estávamos no fundo a ver o tsunami a chegar, não é? Vinha da China. Curiosamente, os chineses naturalmente começaram a investigação mais cedo que os europeus e que os americanos nesta área, porque sofreram da doença mais cedo. Estavam a mostrar que, em estudos experimentais, que as células estaminais do tecido do cordão umbilical podiam ser de facto úteis para tratar doentes com Covid. E nós naturalmente que pensamos como é que nós podemos contribuir para ajudar o país nesta pandemia. Uma das hipóteses que colocamos foi começar a fazer testes Covid, como algumas instituições fizeram, mas percebemos que se calhar podíamos ser muito mais úteis a produzir medicamentos, porque já havia vários laboratórios a colaborar nos testes.
E tendo esta infraestrutura, tendo uma equipa com um grande know-how, temos um grupo de investigação e desenvolvimento há mais de 15 anos na empresa. Tendo, curiosamente, um projeto também com células mesenquimais para doentes com doenças autoimunes, mas o princípio de atuação das células mesenquimais é o mesmo. No fundo, reduzir a atividade do sistema imunitário para, assim, permitir ao organismo poder, neste caso, combater o Covid, no caso das doenças autoimunes, não se atacar a ele próprio, mas o princípio era o mesmo. Tínhamos já parcerias estabelecidas com centros de investigação, nomeadamente com o Centro de Investigação do Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra, e pusemos esse projeto, mudamos o curso desse projeto para a produção de medicamentos para a Covid e em poucas semanas, em cerca de 8 semanas, conseguimos produzir a primeira dose. Foi de facto algo que se me dissessem uns meses antes que seria possível, eu diria que não era possível, mas quando tem que ser, as pessoas mobilizam-se e os colaboradores da Criança Terminal foram fantásticos. Quando o país estava em confinamento, as pessoas deste laboratório conseguiram trabalhar não só durante os dias da semana, mas aos fins de semana e feriados para conseguir pôr o projeto de pé. E, portanto, é algo que de facto nos orgulha bastante, porque foi um grande desafio que conseguimos concretizar em pouco tempo. Sem dúvida. Para terminarmos, perguntava-te e o futuro? O que nos reserva? Estamos cheios de grandes desafios este ano, é verdade. A palavra de ordem é mais do que nunca a flexibilidade e superação, mas se tentarmos olhar a longo prazo, consegues antever ou arriscar nos próximos grandes desafios para a crioestaminal? Nós temos vários desafios na área core, digamos assim, do banco de sangue de cordão umbilical. Queremos democratizar cada vez mais este serviço e cada vez haja mais pais a poder ter acesso a ele. Lançamos muito recentemente a possibilidade de poder fazer pagamentos ao longo dos anos e não ter que pagar o serviço, que é por 25 anos de uma só vez. Pode ser pago só uma pequena parte agora e o resto do montante ao longo dos 25 anos, porque achamos que, de facto, é uma pena que estas células não possam ser guardadas por todos e todos têm direito a tê-lo, e não é pelo valor, porque a partir de cerca de 25 euros por mês é possível guardar as células terminais. Vamos fazer um esforço muito grande então para democratizar o serviço, fazer chegar a informação aos pais sobre a utilidade das células terminais. Vamos continuar a nossa aposta na investigação, que tem sido uma área muito importante. Ao longo dos últimos 15 anos temos investido cerca de 10% das nossas receitas em investigação. Estamos a falar de um montante muito significativo ao fim destes anos todos, se calhar mais de 10 milhões de euros já investidos em investigação, mas é de facto através da investigação que se consegue desenvolver esta área e qualquer área. Vamos com certeza continuar a apostar na internacionalização, que é uma área que já estamos presentes em vários mercados há algum tempo, mas vamos continuar este caminho. De facto, somos uma referência quer em Portugal, quer noutros países. Desta área nova das terapias, estamos envolvidos em vários ensaios clínicos, em várias terapias inovadoras que com certeza vão ajudar muitos doentes e, portanto, queremos cá estar para fazer parte. Venham mais 17 anos como estes de crescimento e de desenvolvimento da ciência, que é isso que nos move. Muito bem, e cá estaremos todos os dias a dar o nosso melhor para que estes desafios sejam todos ultrapassados e os objetivos alcançados. Muito obrigada, André, pela partilha que nos proporcionaste esta tarde e desejar-te os maiores sucessos para ti e para toda a equipa Crioestaminal. Para todos nós. Obrigado, Ana. Obrigada. Muito obrigada a todos os que estiveram connosco esta tarde. Regressamos na próxima quarta-feira com a doutora Mónica Brito, administradora e diretora de operações da Crioestaminal, que vai partilhar connosco a importância dos processos da qualidade e todos os detalhes dos nossos processos laboratoriais. Até lá, boa tarde.